Olá, alô, testando, som. Olá, boa tarde a todos. Agradeço por dispor seu tempo para me escutar e aproveito também para agradecer a parceria com a JET, a OnClick e a JET. O RP da OnClick está hoje já integrado, né, com a plataforma JET e homologado para isso. Tá? Eu agradeço então a JET a possibilidade da gente estar hoje fazendo esse bate-papo aqui, esse vídeo, né? Falando um pouco sobre a inteligência operacional. Eu sempre fui da área de tecnologia. Eu iniciei como empreendedor com uma software house, fui docente do Senac, trabalhei com consultoria e hoje, depois de toda essa bagagem, eu cuido da área de inteligência operacional da OnClick Sistemas. Então, a minha vida sempre foi voltada aí à tecnologia. Essa é a minha experiência e hoje faz com que eu tenha uma carga bastante interessante, né? E com essa nova ferramenta da OnClick, realmente abriu vários horizontes aí de possibilidades de atuação no mercado, né? Antes da gente falar sobre inteligência operacional, eu gosto sempre de tentar alinhar, né, alguns termos, né,
que é muito comum na nossa área, mas que talvez para algumas pessoas isso não seja tão comum assim, né? E também dizer que o glossário, para quem entende um pouco de literatura, o glossário normalmente é no final, né? E não no início. Então, o cara que é meio louco aqui, ele colocou no início, mas só para facilitar aí a nossa comunicação. Eu vou comentar sobre, em alguns momentos, sobre workflow, que é um fluxo de processo. Então eu consigo, através de algumas formas geométricas, né, desenhar um fluxo. E o que seria esse fluxo? Né? Então eu consigo determinar uma tarefa, por exemplo, de cadastro de clientes, né? Então eu inicio abrindo a tela principal do meu RP, né? Clicando no ícone clientes, abrindo a tela de cadastro de clientes com a relação de clientes e o filtro, eu vou clicar no botão incluir e assim por diante. Isso é o desenho, né, de um fluxo, de uma sequência de passos para executar alguma tarefa dentro, aqui no nosso caso, dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização. BPM, né, que são modelos de implementação de políticas de processo. Então, eu desenho um modelo, e o BPM existe também um avanço, digamos assim, do BPM, que é o BPM-N, de Notification. Quer dizer, então, eu consigo, além de desenhar, né, um processo, definir um processo, qualquer desvio desse processo, eu consigo notificar, né, o usuário que houve esse desvio. Tá? BPI, que é a análise de desempenho dos processos. Então, eu tenho o BPM, que é o desenho, e eu tenho o BPI, que eu vou medir, né, essa modelagem que foi feita, consigo integrar, né, com o meu negócio. BAM, que é o monitoramento dos processos. Eu fiz o desenho de um processo e quero monitorá-lo. Eu quero saber se o desenho do fluxo que eu montei ele está sendo seguido ou não. Então eu passo a monitorar isso. SCP é quando eu tenho uma base de histórico, né? Seja, por exemplo, o histórico de toda ação de problema em cima de um modelo, de um processo, quais foram as ações tomadas quando este processo saiu fora da curva. Então eu passo a ter um histórico e consigo utilizar esse histórico para a tomada de decisão. Então esse é o nosso glossário para dar início aí da gente começar a falar sobre inteligência operacional. Que no nosso caso aqui é inteligência operacional para e-commerce. E o que na chamada nós temos lá a questão que foi colocada, né? Sua empresa consegue garantir que o fluxo de trabalho determinado seja cumprido conforme o planejado? Essa é a grande questão. Então a gente está falando de processos. Então são as tarefas que cada usuário tem que fazer dentro do seu setor para que tudo ocorra de forma tranquila e transparente, né? Que a gente tenha informações, dados sendo inseridos dentro de sistemas da forma mais correta possível. Então nós precisamos dessas pessoas para imputar essas informações dentro dos RPs. A imagem que representa, né, a nossa inteligência operacional, que nós chamamos internamente de On-Click Innovation, é o robô. Então, essa imagem representa exatamente isso. O robô, né, que a gente cria, então, uma analogia, que ele trabalha de forma autônoma conforme as instruções
previamente configuradas. Então, nós configuramos o robô para ele executar determinadas ações, monitoramentos, alertas ou até correções, né, que ele faça correções quando o meu fluxo sair da curva do ideal. Então, esse robô virtual, ele possibilita a conexão com diversos bancos de dados do mercado. Ele possui serviços que possibilitam a leitura de arquivos em Excel, arquivo texto, CSV, JSON, XML, REST. Ele possibilita a auditoria de arquivos. Ele consegue fazer conexões em FTP para pegar arquivo ou para jogar algum arquivo dentro do FTP. Nós conseguimos, através dessa ferramenta também, montar dashboards, né? Seja para colocar no micro, no notebook ou até numa TV, com o acompanhamento de algum processo, seja vendas, seja os pedidos que estão aguardando separação, seja os pedidos que estão bloqueados, aguardando separação. Então, eu consigo montar dashboards com essas informações. Gráficos, tanto em dashboards como em alertas, né? E alertas, quando eu falo alertas, eu estou falando alertas por e-mail, por SMS, por telefonema. Então, a ferramenta OnClick Innovation, ela possui um workflow, né, com uma montagem gráfica de BPM próprio da ferramenta. Então, eu não consigo importar um BPM, tá? Mas eu tenho um BPM interno dentro da ferramenta onde eu consigo desenhar os processos, né? Então, para que ele consiga monitorar e fazer todos esses alertas que eu comentei. Então, o OnClick Innovation é uma plataforma que é configurada exatamente para garantir que os fluxos de trabalho que foram estipulados por vocês, eles sejam cumpridos sempre. Que ao fazer certo, a coisa certa o tempo todo. Que isso que é o mais difícil dentro das organizações. Tá? Por isso que quando eu inicio com a questão, né, se as empresas hoje, se o seu negócio você consegue garantir que o seu fluxo de trabalho que foi determinado por vocês, ele seja seguido à risca, essa ferramenta vem auxiliar justamente nisso. Né, fazer com que o que você desenhou como um processo interno, ele seja cumprido sempre. Tá? Fazer certo, a coisa certa, o tempo todo. Bom, como cada empresa ela possui a visão do seu negócio, e com isso fica fácil não, né? Mas a gente consegue mapear, né, conhecendo o meu negócio, eu consigo mapear onde estão os meus gargalos, né? Onde eu tenho mais problema, em qual setor eu tenho mais problema, né? Quais as minhas necessidades diárias, né, dentro da minha visão de negócio, né? Quais relatórios que eu preciso ter logo de manhã, né, chegando na empresa, quais relatórios que eu preciso ter em mãos para tomar as minhas decisões diárias. No final do dia, como que foi o andamento da empresa, qual foi a minha venda, né, o que foi pago, né, quais são as contas a receber que foram pagas pelo cliente, o que eu paguei para o meu fornecedor. Então, eu consigo, então, com a ferramenta, ter esses alertas, né, e relatórios no dia, né, e na hora marcada. Bom, conseguimos monitorar e alertar, então, no tempo certo, tá? Os desvios que ocorrem. Isso por quê?
porque acabo tendo, quando eu consigo ter a visão do meu negócio, faço o mapeamento dos meus processos, eu passo a ter uma visão de 360 graus. Porque tendo esta visão, fica mais fácil de eu enxergar, como eu já disse lá, os meus gargalos, né? Em que momento, né, eu posso ter dentro do meu fluxo algum problema de não conseguir, de repente, atender determinados pedidos, ou a quantidade de pedidos, isso pode me influenciar, né? E eu tenho também, por conhecer o negócio que eu estou, eu sei que o quanto que eu consigo atender, quanto de pessoal que eu tenho, né? Então eu tenho essa visão macro, que a gente chama de visão 360 graus. E diante disso tudo, a gente poder automatizar, no caso, as correções deste fluxo que eu determinei. Então, se ele saiu fora da curva, se eu tenho, então, uma ferramenta que consiga possibilitar que eu consiga fazer a correção de muitos desses desvios de forma automática, é uma coisa realmente incrível, que passa a ser a cereja do bolo da inteligência operacional, né? Então, além de monitorar, além de alertar, né, além de cruzar as informações como um BI, eu consigo, então, determinadas operações, quando ele não está sendo executado da forma correta ou não foi gravado a informação de forma correta, eu consigo fazer uma alteração disso sem que haja uma intervenção humana. E sim, só o que foi determinado, parametrizado, consigo fazer então como se o robô virtual tomasse a decisão, né, e corrigisse esse desvio. Então, conseguimos detectar falhas em processos. Então, o que hoje ocorre na maioria das nossas empresas? Quando ocorre alguma falha nesse processo, quando eu falo falha, ele pode ser um cadastro de cliente feito errado, um cadastro de produto com a tributação errada, né? Um imposto que deveria ter sido calculado de determinada forma por conta de um estado ou por conta do produto ter algum benefício fiscal ou não. Isso tudo, né, essas falhas que ocorreram, normalmente a gente vai descobrir isso no final do mês, quando a gente vai fazer o fechamento do mês, ou seja, pelo envio, né, das informações para o escritório de contabilidade, e quando ele vai contabilizar, ele percebe que foi feito, que o cálculo está errado, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem esse delay, muitas vezes, para descobrir as nossas falhas. Então, a decisão, né, de utilizar a ferramenta para que ele faça as correções, né, determinadas correções, na realidade, é uma decisão de vocês, né? Não é que a ferramenta sempre vai atuar de forma autônoma, não. Isso é um parâmetro que nós vamos utilizar. Nesta situação, eu faço ou não a correção. Então, isso permite com que você tome a decisão. Isso eu não quero que ninguém corrija, eu quero que a ferramenta faça a correção de forma automática, né? Então, o conceito da inteligência operacional é isso, né? Além de você poder monitorar e alertar, é conseguir fazer com que a ferramenta haja, né? É claro que nos parâmetros decididos por vocês, como que ela vai resolver o problema. Uma pesquisa feita pela Aberdeen Group apontou que 45% das empresas demonstram a preocupação em ter acesso mais rápido às informações relevantes no que tange à fluidez de informações transacionais e sua entrega no momento certo. Então, o que a gente está falando aqui
desta necessidade que foi levantada pela Aberdeen Group é exatamente o que a inteligência operacional supre, né? Que é fazer com que a informação chegue no momento certo para que as ações sejam tomadas ou, em muitos dos casos, a correção seja de forma autônoma. Um depoimento bastante interessante do Eduardo Santaella, que é o atual CEO da T-Rock dos Estados Unidos, que ele compara a utilização da ferramenta como uma fábrica de robôs inteligentes que devem ser programados pela equipe de TI em conjunto com usuários da organização. Então, ele diz, é preciso unir conhecimentos para desenvolver os robôs virtuais que observam com visão 360 graus os processos de negócio do início ao fim. O objetivo é tomar decisões e agir a tempo de manter a integridade operativa da empresa. E diz, concluindo, que a pior falha é não corrigir o erro. Então, como nós dependemos de pessoas dentro dos nossos processos, então, o que é mais complicado hoje sim, é detectar o problema, mas essa omissão, né, das pessoas em passar os problemas que estão ocorrendo, que é a pior falha, né, que aí a gente não consegue corrigir os problemas se a gente não fica sabendo deles. Para exemplificar tudo isso, né, então a gente tem hoje sistemas de informação compostos por diversas aplicações que, em conjunto, auxiliam na gestão, no planejamento, na administração e no controle das organizações. Assim, os ERPs, os CRMs, né, o WMS, os BIs, em muitos casos, sistemas legados, né? Sistemas legados é quando a gente tem empresas que não abandonam, quer dizer, mesmo fazendo o upgrade de certas aplicações, elas mantêm algumas aplicações antigas que são muitas vezes aquela questão do time que está ganhando não se mexe. Então, se ele está fazendo bem aquilo que está sendo feito por ele, vamos manter ele e evoluir, né, com outras ferramentas nas outras áreas, digamos assim. Mas é importante que quando a gente tem sistemas que estão rodando, né, a gente não precisa mexer neles. Bom, se a gente tem então essas ferramentas sendo alimentadas, né, por usuários, e quando a gente fala em pessoas, estamos suscetíveis a diversos fatores que influenciam no humor, na performance dessa pessoa, que podem ocasionar falhas na execução dos processos. Então, toda a expertise de cada processo estão nas pessoas. Não existiria a inteligência operacional se não fosse pelos conhecimentos adquiridos por essas pessoas, né? Então, a gente precisa, para que diminuir os erros, né, diminuir a melhoria dos nossos processos, na execução dos nossos processos, a gente precisa das pessoas, do conhecimento que elas têm, para que a gente consiga afinar a nossa organização. E aí nós temos, além, né, muito além, alguns RPs que possuem também o workflow embutido, e esse workflow junto com o BPN, ele vai conseguir então monitorar os seus processos, né, fazer análise desses processos, né, alertar
e até em muitos casos, né, como o BPNN, que é o Notification, consegue alertar os desvios que ocorrem, a gente ainda está, essas empresas ainda estão um passo a chegar no quê? Fazer com que, através de toda essa expertise que foi colocado dentro da ferramenta, ela comece também a tomar algumas ações de forma automatizada. Assim, como nós precisamos das pessoas, né? E quando a gente, tudo bem, vou alertar que o processo está com algum problema. Vamos tentar contextualizar isso melhor. Vou alertar o meu funcionário que tem pedidos para serem separados, né? Então, por que eles ainda não foram separados? Então, eu posso alertar o colaborador que cuida desta área da separação e questioná-lo por que tem tanto pedido ainda para ser separado. Então, volto a dizer, né, que a gente ainda continua dependendo então, das pessoas para que elas executem as tarefas ou, recebendo o alerta, verifiquem, né, o porquê desse alerta. Tá? Falando muito de pessoas, é claro que não estou tentando dizer que o ideal é não ter pessoas, né? Eu volto a dizer, lembro que eu falei que a expertise do processo estão nas pessoas, então a gente depende delas, né? Mas que a gente sabe que, dependendo então do colaborador, muitas vezes a gente pode falhar, porque ele é humano, né? Todo mundo está suscetível aí a alguma falha, né? Não somos como os robôs que são determinados para aquela tarefa e faz aquela tarefa de forma sempre da mesma forma, tendo o mesmo resultado. Então, isso não está no mérito da nossa questão hoje aqui. Mas, então, tendo pessoas gerindo os processos, né, estamos suscetíveis às falhas. E também não vamos colocar só a culpa nas pessoas, mas a gente tem processos que foram mal configurados dentro dos sistemas, né, que podem ocasionar uma solução que não era o previsto, né? Isso também ocorre muito, né? Então, os RPs hoje têm inúmeras configurações que para atender a vários mercados e, uma vez não configurado de forma correta, vão ocorrer que para a sua empresa, né, o resultado disso são falhas, são erros, né, ou interrupções que não deveriam ocorrer. Tá? Então, ocorrendo, nós precisamos gerir isso, né? Ocorreu uma falha ou um erro no processo, se eu não for omisso a isso, se eu for avisado sobre isso, o que normalmente ocorre? Né? Ocorre que a gente tem o problema, temos o usuário responsável pelo setor que ocorreu o problema, nós temos que sentar normalmente com o pessoal de TI e discutir sobre o ocorrido e tentar encontrar uma forma para evitar que esta falha ou este erro se repita. Sendo assim, sentar diante do problema para a gente chegar à melhor forma de evitar a reincidência dessa falha ou desse erro, todo o conjunto aí, utilizando o conhecimento que eles têm, para solucionar esse problema.
chegando na solução desse problema, o que a gente tem? Né? Quais são as nossas possibilidades? Né? Então, a gente tem uma boa possibilidade, que seria a melhor, né? do sistema estar configurado de forma errada, e aí basta ir lá e fazer a configuração correta. Maravilha, está tudo decidido e volta tudo a funcionar de forma correta. Quando não, infelizmente a gente tem uma boa parte disso também, que a gente depende, seja de uma correção de um erro, ou seja de um desenvolvimento, de uma melhoria dentro do sistema, para que essa falha não ocorra mais. Então a gente está falando aqui numa alteração do código-fonte, seja do RP, seja do CRM, do WMS, enfim. A gente precisa corrigir, e aí essa correção trata-se de um chamado, né, que tem que ser aberto para essa melhoria ou para essa correção, para que o desenvolvimento ocorra. Testes deverão ser aplicados para que essa correção seja validada, né, homologada, ela foi realmente, a correção foi feita ou não. Bom, tudo isso a gente está falando de tempo, né? E enquanto aguardamos esse desenvolvimento, muitas vezes nós temos que também criar controles paralelos para que evite que essa falha volte a ocorrer. Então, resumindo, a gente acaba por ter custos não esperados para a solução desse problema. Bom, se nós pudéssemos escrever esse fluxo e passar a monitorar através de uma ferramenta sem a necessidade da gente se preocupar com o código-fonte das diversas aplicações, né? Sem precisar solicitar para que outros setores nos passem informações para este monitoramento. Então, sem ter a preocupação se as informações foram passadas também de forma correta. Então, é exatamente isso que o robô virtual vai proporcionar. Então, ele vai monitorar as possíveis falhas que possam ocorrer nos diversos processos da empresa, alertar sempre que algo fugir do fluxo determinado, pode encaminhar os relatórios no dia e na hora marcada, em diversos casos pode aplicar solução definida, tá, sem a necessidade de intervenção humana. Então, para fazer certo a coisa certa o tempo todo, colocamos o robô virtual para analisar, avaliar, alertar e até decidir e eliminar os problemas nos processos. Lembrando que para isso não existe o problema de tamanho de empresa, né? Em qual mercado que ele atua, onde ela está localizada, né? Em qual ambiente ele se encontra. Então, a inteligência operacional vem auxiliar justamente nisso, né? Não importa o tamanho da empresa, não importa o mercado, né? Eu tenho acesso ao banco de dados de todos os meus sistemas, faço o monitoramento desses diversos bancos, cruzo as informações entre eles, né? E com isso consigo garantir, né, que todo o trabalho que está sendo executado está executado de forma correta. Então, este é o fluxo de atuação da ferramenta, quer dizer, isso é o conceito da inteligência operacional. Então, diversos sistemas, né, cada um com seu banco de dados, sendo monitorado conforme as instruções já previamente determinadas, né. Então, eu tenho um fluxo de trabalho que tem que funcionar desta forma. Desenho isso
e faço com que a inteligência que foi doada, né? Esse conhecimento foi doado pelos usuários. Nestas situações, temos que agir desta forma. Então, tendo a solução, conseguimos fazer com que a ferramenta atue monitorando, alertando e muitas vezes decidindo conforme a nossa programação. Bom, este é um desenho que eu acho que fica fácil de entender o que realmente é o conceito da inteligência operacional, de como que ela trabalha. E aí nós vamos ao próximo slide, que é exatamente conversarmos sobre a parte do e-commerce, né? Então, como que a ferramenta ou como que a inteligência operacional pode auxiliar quando eu tenho já na minha empresa um ERP integrado com a plataforma. Integrado no sentido de que eles conseguem trocar informações, conseguem ter essa comunicação, né? Então eu tenho neste meu desenho o ERP, onde eu vou incluir os meus produtos, incluir minhas tabelas de preço, ter o meu controle de estoque, lançar as minhas notas de entrada, fazer os pedidos, né? Lançar os pedidos, separar os pedidos, fazer o faturamento, a expedição dessa mercadoria. Então, eu tenho já informatizado a minha empresa e tenho uma plataforma que cuida do meu site, das vendas pelo site, né? E nós temos então neste modelo o ERP que conversa com a plataforma, que conversa com o ERP. Então, trata-se de um caminho de duas vias, tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa integração do ERP com a plataforma, a gente passa a depender de diversos fatores para que essa integração ocorra de forma natural, né? Então, os serviços obrigatoriamente têm que estar no ar, a infraestrutura de rede funcionando, a internet local e a internet da plataforma tem que estar no ar, os servidores têm que estar funcionando, tem que ter energia constante e estável, né? E usuários monitorando ou avaliando os alertas recebidos, enfim, né? Como dizem, a informática trouxe muitas soluções, mas também muitos outros problemas que não imaginávamos que poderiam existir, né? Então, isso no mundo ideal é muito bonito, né? Mas na prática a gente sabe que qualquer uma dessas variáveis citadas, elas podem falhar, né? E se alguma delas falha, vai ocorrer algum problema de integração entre o ERP, a plataforma e o ERP. E aí nós temos, né, alguns exemplos de como que a inteligência ou o robô virtual poderia nos auxiliar. Vamos imaginar, acho que um dos mais críticos que eu enxergo são os pedidos não integrados. Então, imaginem que um determinado pedido feito no site, com a confirmação de pagamento concluída, por algum motivo, né, não desça para o ERP. Então, o pedido que está na plataforma não foi para o ERP. E por algum outro motivo, o responsável não perceba, né, que esse pedido que está na plataforma não está no ERP. Então, a consequência disso é o atraso na entrega desse pedido, ou a não entrega, que é pior, né? E quando normalmente a gente vai descobrir isso, já que não foi detectado por ninguém, quando que a gente vai perceber isso? Quando o cliente entrar em contato e reclamar que não está recebendo
nenhuma interação ou atualização após a confirmação do pagamento. E a gente pode até piorar essa situação, né? Como o pedido ele não desceu para o RP, ele consequentemente, o RP ele não reservou o estoque do produto que tem dentro desse pedido. Então, se ele não reservou o estoque, ele está com o estoque furado, né? E normalmente eu programo aí o aplicativo que faz comunicação com a plataforma para atualizar de tempo em tempo o estoque. Então, como não reservou o estoque, esse produto que consta nesse pedido vai continuar disponível para venda. E ele pode ser vendido para um outro cliente. Então, o RP não recebeu o pedido, o cliente não vai receber o pedido, vai reclamar, e quando ele reclamar, nós podemos ter a ingrata surpresa de que nós não temos mais o produto para entregar para esse cliente. E aí a previsão de entrega que podia ser, por exemplo, de 2 dias, pode passar a ser de 15, 20, 30 dias. Sem contar, né, que alguns produtos são importados, aí você imagina quanto tempo a mais esse cliente vai ter que esperar, se ele quiser esperar, para ter essa mercadoria que ele fez o pedido. E que, quando ele concluiu o pedido, ele teve a informação de que em 2 dias estaria na casa dele. Então, é um transtorno muito grande. Bom, já temos o problema. Como então que o robô virtual poderia nos auxiliar? Bom, se a gente montar um monitoramento, né, onde mesmo que a aplicação do RP esteja rodando e baixando os pedidos, eu coloco o robô virtual para fazer a prova dos 9. A prova dos 9 é confirmar se realmente todos os pedidos que estão na plataforma estão no RP. Então eu posso configurar o robô para que ele faça esta verificação se todos os pedidos que estão na plataforma estão no RP. Bom, sem a necessidade, então, de manter uma pessoa focado nessa verificação em várias outras ao mesmo tempo, porque a gente dificilmente contrata alguém para ficar olhando só uma coisa, né? Então, nós contratamos pessoas para fazer várias tarefas. E aí, mesmo que essa pessoa receba o alerta, a gente ainda vai depender dele para fazer com que, opa, o que será que aconteceu? Vou lá na plataforma, vejo a característica do meu pedido e tento chegar a uma conclusão do porquê que ele não baixou, né? E se ao invés disso, nós programássemos também o nosso robô virtual, detectando que o pedido não está no RP, ele forçar, então ele mesmo ir lá na plataforma, solicitar esse pedido para a plataforma, pegar ele e imputar ele para dentro do RP. Então, isso é o objetivo da inteligência operacional. Detectei, fiquei monitorando, detectei o problema e vou corrigir o problema. Não vou, né, ao invés de eu mandar um alerta dizendo que pedido tal não foi baixado, eu baixo o pedido e informo a pessoa responsável, olha, o pedido tal não foi baixado automaticamente e eu fiz o processo de trazer o pedido até o RP, né? Passo os dados do pedido para que a pessoa depois possa analisar o motivo desta ocorrência. Então a gente muda o foco. Em vez de eu falar para o usuário que ele tem que baixar o pedido, eu falo para o usuário que o pedido não baixou e aqui é para ele ver quais seriam as possíveis causas disso não ter ocorrido. Então, a gente passa a ser muito mais proativo, né, com os nossos problemas, antecipar aos problemas. Então,
Acho que essa questão do pedido é bem crítico, né? Mas a gente tem outros casos, por exemplo, da atualização do estoque. Então, existem diversas formas de gerir o estoque, né? Seja criando um almoxarifado específico para as vendas do e-commerce, ou a gente pode ter empresas que possuem loja física e decidem em usar o mesmo estoque, loja física e o site. Nós temos empresas que não trabalham com estoque, né? O estoque está no fornecedor. Então, é o que as pessoas hoje, principalmente quem faz venda de e-commerce, né, utilizando o cross-docking, quer dizer, eu passo a não ter a preocupação de ter espaço físico, né, para armazenar todas as minhas mercadorias, e eu acabo então usando, na verdade, o estoque que está no meu fornecedor, e quando eu precisar, quando eu vender, eu aciono o meu fornecedor para que ele faça a entrega da mercadoria para o meu centro de distribuição, para o meu CD, e dali eu envio para o meu cliente. Aqui a gente consegue criar vários controles com o robô virtual, né? O estoque é algo muito dinâmico. Então a gente pode criar integrações com fornecedores, né? Criando integrações com fornecedores, eu consigo ter processos de atualização de estoque do fornecedor na minha base do RP automaticamente. Utilizar essa integração com o fornecedor para criar processos de pedido de compra e de entrega automatizados. Consigo monitorar especificamente estoque de produtos críticos, como eu já citei, como falei, dos produtos importados, né, que tem um tempo de entrega e de negociação um pouco maior. Então eu não posso deixar que esse produto acabe. Então eu fico monitorando especificamente o estoque desses produtos. Monitorar transferências entre almoxarifados para evitar com que ocorra erro aí na transferência do almoxarifado X para Y, aconteceu em vez de X para Y, foi para Z. Isso não deveria ocorrer. Então consigo monitorar e cuidar para que isso não ocorra. Validar notas de entrada que liberem pedidos de venda específicos. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que o Fernando Silva achou muito interessante, né, que o robô é uma ferramenta para aumentar nossa produtividade. Sem dúvida nenhuma, o aumento de produtividade, e uma coisa que as pessoas comentam muito comigo, e que na verdade acaba sendo um pouco disso também, Fernando, que o robô é um dedo duro, né? Então, se as pessoas não estão fazendo o que devem ser feitos, o que tem que ser feito, ele vai te alertar. Então, as pessoas chamam muito o nosso robô de dedo duro. Então, além de ser mais produtivo, né? Essa questão de ser proativo nos problemas da empresa é extremamente necessário hoje, né? Então, você conseguir reagir a algum problema logo após que ele ocorra, sem a intervenção de ninguém, quer dizer, é uma coisa realmente extraordinária, né? A gente está falando aqui da nova era dos sistemas informatizados, que é, né, a inteligência operacional. Bom, continuando a questão do estoque, né? Quando o pedido chega no ERP, a gente pode também ter problemas com preço. Então eu posso descobrir, depois que o pedido chegou no ERP, que determinado preço que está no site não está batendo com o ERP. E muitos ERPs aí já vão nesta importação, nessa chegada do pedido,
já alertar que há, né, uma divergência de valores. Se foi um produto que entrou em promoção, maravilha, né? Estou cobrando mais por um produto que deveria estar mais barato. Tranquilo. O problema é quando é o contrário, quando houve um reajuste de preço, e aí eu tenho que honrar esse preço. Tá? Então, além, né, de a gente colocar o robô para ficar monitorando se realmente o preço que está no RP está na plataforma, né, então sempre com este intuito, né, de validar tudo que está sendo feito, né, como a gente não tem como garantir, né, que a gente não tenha falhas na internet, não tenha falhas no servidor, a gente não consegue garantir isso, então a gente sempre vai ter a figura aí do robô fazendo esse monitoramento, olhando e vendo, opa, está diferente, vou corrigir ou não, eu vou alertar para que faça a correção. É uma decisão nossa. Então, além de fazer esse monitoramento de preço, a gente pode também criar controle de avaliar, após o lançamento da nota de entrada, confrontando os custos anteriores, né, se a margem que foi colocada agora é a margem condizente do que foi determinado pela empresa. Se a gente, houve uma entrada de uma nota, eu vou relacionar os produtos e mandar para o responsável pela plataforma, vai haver alteração desses itens aqui, né, reajuste de preço desses itens aqui na plataforma. E outras coisas que a gente acaba passando aí nessas integrações, principalmente a questão de banco de dados de cadastro. Então nós temos aí uma certa dificuldade em alguns ERPs de dizer para ele quais são os campos, né, para a minha empresa, quais são os campos obrigatórios para o cadastro de produto, por exemplo. Né? Então, se eu tenho essa dificuldade de ter isso, em vez de pedir, solicitar, abrir um chamado para que o código-fonte do RP seja alterado, eu posso utilizar o robô para monitorar os campos. E posso até auditar também esses campos. Se eu sei que o meu cadastro de produto está correto, e se há alguma alteração, por exemplo, na tributação desse produto, eu quero ser alertado. Opa, mas por que mexeram nesse produto? Então eu vou atrás disso. Por que alteraram a tributação desse produto? Devido a uma alteração passada pelo escritório de contabilidade, que é a nova tributação a partir de hoje, ou a partir do mês que vem, né, alterou, por isso que foi feita a alteração. Então eu consigo, além de verificar o que é que estão imputando dentro do cadastro de produto, auditar também as tabelas. Né? Consigo ter controle. Bom, a aplicação do robô virtual, entendendo esse conceito, a gente verifica que a gente pode monitorar todas as informações salvas dentro dos principais bancos de dados do mercado. Como eu acabei de dizer, a gente consegue auditar tabelas. Se eu tenho acesso aos diversos bancos de dados que eu utilizo dentro da minha empresa, eu consigo então cruzar informações entre elas. Então, daí tenho aí, basicamente, também uma ferramenta de BI dentro do robô virtual. Então, eu consigo também cruzar informações que foram salvas em tabelas Excel. O famoso SAP, né? Nossa, agora fui falar do SAP e acabei esquecendo, né? Então, quem usa muito tabela Excel, a gente usa o termo SAP, que faz analogia com o sistema SAP, né? Que é o sistema avançado de planilhas, né? Então, tem muitas empresas que ainda utilizam tabelas em Excel, e eu consigo, o robô consegue ler essas tabelas em Excel, consegue ler arquivo texto, né? Então, enviar alertas por e-mail, SMS, telefonema, montar dashboards para acompanhamento. Então, é uma ferramenta que está à frente dessa nova era dos sistemas informatizados.
né? Então, eu finalizo aqui a minha apresentação e, como comentado lá no início, é assim, a inteligência operacional, como sendo essa nova forma de cuidar dos sistemas informatizados, quer dizer, conseguir ter esse nível de monitoramento e de correção, né, atuar como correção também, faz com que a gente tenha realmente a empresa, a informação em nossas mãos, né, no tempo que a gente precisa, né, para corrigir e para melhorar os nossos processos, né? Então, tudo isso que a gente está falando de ter as regras e ver se essas regras estão sendo seguidas ou não, é o conceito de compliance que hoje também está em alta, né? Então, está em conformidade aí com as leis e regulamentos externos e internos. Então é isso. Eu acho que eu espero que eu tenha sido entendível por todos aí. E se não fui, quero abrir aí as perguntas, né? Para a gente poder aí sanar alguma dúvida que ficou com o pessoal aí. Bom, gente, não fiquem passivos, viu? Aproveitem para tirar as dúvidas. Se não tem dúvidas, eu quero entender que eu fui muito bem explícito e que todos compreenderam, né, o que é inteligência operacional e o que ela pode aí trazer de benefício para todas as empresas aí. Eu vou aproveitar então, só para finalizar, se ninguém questionar mais nada, eu sempre brinco e até eu tinha comentado com o Marcel da JET, que é o seguinte: vamos imaginar então que a gente tenha os políticos aí falando sobre sobre tudo o que está acontecendo, né, com o nosso país em relação à corrupção. Então vamos imaginar então que o robô virtual seja utilizado por esses políticos, né? Então o robô estaria conectado no banco de dados da Receita Federal e qualquer mandato que fosse expedido pela Receita, o robô virtual conseguiria monitorar isso e mandaria, né, para o governante, para o deputado, sei lá, um aviso, né, por e-mail, por SMS, inclusive uma ligação dizendo: companheiro, a casa caiu. Então imaginem, é exatamente isso a possibilidade que nós temos com o robô virtual, né? Monitorar e alertar. É claro que não queremos ficar alertando os governantes corruptos quanto a isso, mas é um ótimo exemplo para a gente finalizar. E agradecer a parceria e a oportunidade dada aqui a um clique, né, para a gente comentar sobre inteligência operacional, né, agradecer a JET por essa possibilidade e essa parceria aí que com certeza vai render muitos frutos. E
O material vai ser enviado, sim, sobre essa palestra, né? Obrigado aí o Márcio Bossi por ter achado muito bom. Espero que tenha sido mesmo, que seja a opinião de todos. E sim, o material vai ser enviado. Eu vou só colocar aí o meu contato, né, no material para que vocês possam tirar algumas dúvidas que possam ter ficado aí por e-mail e tudo mais. O Fernando Silva, muito bom. Só recapitulando, eu consigo determinar que este robô analise, por exemplo, os custos versus o valor de venda das entradas, compras, para saber se o meu colaborador responsável por colocar o valor de venda dos produtos comprados está aplicando a margem correta? Com certeza, Fernando. Então, tudo parte do princípio que eu tenho esta informação dentro do banco de dados. Tendo essa informação do custo da última venda, né, consigo descobrir se eu não tenho um campo específico sendo gravado dentro do banco de dados do RP da margem, eu consigo chegar à margem porque eu tenho custo e preços anteriores. Com a nova entrada dessa nova compra, eu consigo cruzar essas informações sim e saber se o preço definido após a inclusão da nota fiscal com o novo custo continua com a mesma margem ou não. Assim, totalmente possível isso. Será que finalizamos? Bom, então eu acho que a gente finalizou. Também não posso deixar de agradecer o Henrique Rezende aí que está background aí, mandando as questões para mim, né, e que também me auxiliou aí a fazer toda a configuração para acesso à plataforma da JET e conseguir passar essas informações hoje para vocês. Então, mais uma vez, obrigado à JET, né, obrigado pela parceria, obrigado a todos que me escutaram aí. Espero que realmente tenham entendido o que é inteligência operacional, tenham realmente verificado que é uma coisa, que é realmente uma nova fase, né, dos sistemas informatizados, é uma nova geração aí de sistemas e que vai ser realmente imprescindível aí para que que as empresas tenham um diferencial aí no mercado, que é ter a informação através do conhecimento das pessoas, né? Ter a informação certa no momento certo, né? E conseguir também fazer as correções necessárias aí sem que tenha sempre a figura do usuário como responsável, né? Então, se a gente já tem a expertise de como solucionar, vamos colocar a ferramenta para fazer isso, para tornar o nosso dia a dia muito mais produtivo. Então é isso. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.